4 meses depois de perder meu marido, o proprietário do cemitério me telefonou em pânico. Venha imediatamente para o cemitério. Aconteceu algo aqui que você precisa ver com seus próprios olhos. Eu estava na cozinha quando o telefone tocou. Eram 9 horas da manhã de uma terça-feira e eu preparava o café. Aquele ritual que ainda mantinha mesmo sem ter para quem fazer. Domingos sempre gostava do café bem forte, com 2 colheres de açúcar. Eu continuava fazendo do mesmo jeito, por puro costume. Quando atendi, a voz do Sr. Valdemar estava tão alterada que quase não reconheci. Meu nome é Nazaré Figueira. Tenho 62 anos e acabara de completar 4 meses como viúva. 4 meses desde que enterrei Domingos, meu marido de 40 anos. Ele teve um infarto fulminante enquanto dirigia. Nem deu tempo de se despedir. Um dia estava aqui, reclamando que o feijão estava sem sal, no outro estava dentro de um caixão. A voz do Valdemar tremia. Ele era dono do cemitério onde Domingos estava sepultado, um homem sério que eu conhecia há anos. Nunca o tinha ouvido daquele jeito. Dona Nazaré, a senhora precisa vir aqui agora. Não posso explicar por telefone. É sobre o túmulo do seu Domingos. Senti meu estômago gelar. O que aconteceu? Roubaram alguma coisa? Não é isso. Por favor, venha. Desliguei com a mão tremendo. Peguei a bolsa, tranquei a casa e fui. Moro sozinha desde que Domingos morreu. Meu filho Marcelo tem 35 anos, é casado com a Fabiana e mora do outro lado da cidade. Nos primeiros dias depois do enterro, ele vinha toda semana. Depois passou a ser a cada 15 dias. Agora me ligava de vez em quando, sempre correndo, sempre ocupado. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. O cemitério fica a 20 minutos de casa. Dirigi em piloto automático, o coração acelerado. O que poderia ter acontecido? Pensei em vandalismo, pensei em desabamento. Nunca imaginei o que realmente encontraria. Valdemar me esperava no portão. O rosto dele estava pálido. Dona Nazaré, eu não sabia se devia ligar para a senhora ou para seu filho primeiro. Me fala logo, Valdemar. O que foi? Ele respirou fundo. Venha comigo. Caminhamos entre as alamedas de túmulos até chegar ao de Domingos. Era um jazigo simples, de mármore cinza, com o nome dele gravado em letras douradas. Eu vinha aqui 2 vezes por semana. Sempre trazia flores frescas. Na última visita, 3 dias antes, estava tudo normal. Agora não estava. A tampa do jazigo estava levemente deslocada. Não muito. Talvez uns 3 centímetros para o lado, mas o suficiente para perceber que alguém tinha mexido. Meu primeiro pensamento foi assalto. Tem gente que rouba até de cemitério. Eu já sabia disso, mas não era isso. Em cima do túmulo, bem ao lado das minhas flores que já estavam murchas, havia um buquê imenso de rosas vermelhas, rosas caríssimas, ainda frescas, com gotinhas de orvalho. E ao lado das rosas, um envelope branco. Quem deixou isso aqui? Perguntei. A voz saindo mais aguda do que eu queria. Não sei, Dona Nazaré. O vigia encontrou assim hoje de manhã quando abriu o portão. Ele me chamou imediatamente. Peguei o envelope. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Abri devagar. Dentro havia um cartão, daqueles de papelaria cara, com letras escritas à mão em caneta dourada. Saudades eternas, meu amor. Você faz muita falta para mim e para nossos filhos. Descanse em paz. Li uma vez. Li 2. Li 3 vezes. As palavras dançavam na minha frente. Nossos filhos. Nossos. Valdemar, quem deixou isso aqui? Repeti, mas agora minha voz estava fria. Alguém tem que ter visto. Dona Nazaré, o cemitério fecha às 6 da tarde e abre às 7 da manhã. Isso foi deixado durante a noite. Alguém pulou o muro. Olhei para o túmulo. A tampa deslocada. As rosas. O cartão. E a tampa? Por que está fora do lugar? Valdemar engoliu seco. Parece que alguém tentou abrir. Não conseguiu. A estrutura é muito pesada, mas tentou. Senti minhas pernas bambas. Me apoiei na lateral do jazigo, aquele mármore frio sob minhas mãos. Quem era essa mulher? Que filhos eram esses? 40 anos de casamento. 40 anos dormindo ao lado do mesmo homem. 40 anos dividindo cama, mesa, vida. E agora descobria que talvez não soubesse nada sobre ele. A senhora quer que eu chame a polícia? Valdemar perguntou. Ia responder quando ouvi passos rápidos atrás de mim.
Me virei e vi Marcelo correndo pela Alameda, com a Fabiana logo atrás. Como eles sabiam que eu estava ali? Mãe! Marcelo chegou ofegante. O Valdemar me ligou. O que aconteceu? Mostrei o cartão para ele. Vi meu filho ler. Vi a cor sumir do rosto dele. Mas não era surpresa o que eu via nos olhos de Marcelo. Era nervosismo. Era medo de ser descoberto. Mãe, isso é loucura. Deve ser engano. Alguém confundiu o túmulo. Tem o nome do seu pai gravado bem ali, Marcelo. Como alguém vai confundir? Fabiana se aproximou, pegou o cartão da minha mão sem pedir licença. Leu rápido, rápido demais. Depois olhou para o marido com uma expressão que eu não consegui decifrar. Sogra, isso é muito estranho. Alguém está fazendo maldade. Vamos embora daqui. A senhora não precisa ver isso. Eu preciso entender o que está acontecendo. Não tem nada para entender, mãe. É algum maluco, alguma confusão. Vamos para casa. Marcelo tentou me pegar pelo braço, mas me soltei. Seu pai tinha outra mulher? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu mal conseguia respirar. Marcelo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Mãe, que pergunta é essa? Claro que não. Então me explica esse cartão. Me explica essas rosas. Me explica por que alguém escreveu nossos filhos. Eu não sei, mãe. Pode ser qualquer coisa. Uma ex-namorada da juventude dele, sei lá. Ex-namorada que fala em filhos? Em plural? Fabiana deu um passo à frente. Sogra, a senhora está alterada. É o luto. Vamos levar a senhora para casa, fazer um chá. A senhora precisa descansar. Olhei para aquela mulher que era casada com meu filho há 8 anos. Olhei para o jeito como ela segurava a bolsa, os ombros tensos, o queixo erguido. Fabiana sempre foi boa em fingir, mas eu a conhecia o suficiente para saber quando estava escondendo algo. Você sabe de alguma coisa, Fabiana? Eu? Como eu ia saber de alguma coisa, sogra? Nunca vi isso na vida. Mas ela desviou o olhar quando disse isso. Desviou rápido demais. Valdemar estava constrangido, sem saber onde enfiar a cara. Dona Nazaré, eu vou guardar o cartão e as flores como prova, caso a senhora queira ir à polícia. E vou mandar revisar a segurança do cemitério. Não precisa chamar polícia para nada, Valdemar, Marcelo disse. Rápido demais. Foi só um engano. Um engano? Minha voz saiu alta. Alguém veio aqui no meio da noite, pulou o muro, deixou flores caras e um cartão falando dos filhos. Isso não é engano. Mãe, por favor, vamos embora. Olhei uma última vez para o túmulo, para o nome do meu marido gravado em dourado, Domingos Figueira, o homem que eu achava que conhecia. Eu vou descobrir quem deixou isso aqui, falei, mais para mim mesma do que para eles. Marcelo e Fabiana trocaram um olhar rápido. Foi só um segundo, mas eu vi. Vi o pânico, vi o segredo que passava entre eles como uma corrente elétrica. Eles sabiam de alguma coisa. Meu filho e minha nora sabiam de alguma coisa sobre meu marido. E não iam me contar. Saí do cemitério com as pernas fracas, mas com uma certeza crescendo dentro de mim como um tumor. 40 anos de casamento. 40 anos acreditando que conhecia aquele homem. E agora, 4 meses depois de enterrá-lo, eu descobria que talvez tivesse vivido ao lado de um estranho. E o pior, minha própria família estava escondendo a verdade de mim. Entrei no carro, fechei a porta. Marcelo bateu no vidro. Mãe, deixa eu levar a senhora para casa. Eu dirijo sozinha há 40 anos, Marcelo. Não preciso de você agora. Liguei o motor e saí sem olhar para trás. Pelo retrovisor, vi meu filho tirar o celular do bolso e discar para alguém. Ele falava rápido, gesticulava, parecia desesperado. Estava ligando para quem? Para contar o quê? Eu ia descobrir. Nem que tivesse que revirar cada canto da vida de Domingos, eu ia descobrir quem era a dona daquelas rosas. Quem eram esses filhos? E por quanto tempo meu marido tinha me feito de idiota? Dirigi até em casa no automático. Estacionei na garagem e fiquei ali sentada, segurando o volante, olhando para a casa onde vivi 40 anos. Cada tijolo, cada janela, cada cômodo. Tudo parecia diferente agora, como se a casa inteira fosse uma mentira. Entrei, tranquei a porta. Fui direto para o quarto que era de Domingos. Depois que ele morreu, eu tinha arrumado tudo, guardado as roupas dele em caixas, mas não tinha mexido em outras coisas. A escrivaninha dele ainda estava cheia de papéis, canetas, blocos de anotações. Sentei na cadeira dele e comecei a abrir gavetas. Se havia segredos, eles estavam ali, e eu ia encontrá-los, um por um. Enquanto mexia nos papéis, meu celular tocou. Era Marcelo. Não atendi.
Tocou de novo, de novo, de novo. Desliguei o telefone. Alguma coisa dentro de mim tinha mudado naquele cemitério. Não era só dor, não era só tristeza, era raiva. Uma raiva fria, silenciosa, que ia me manter acordada até eu descobrir toda a verdade. E quando descobrisse, ninguém ia me tratar como idiota nunca mais. Passei os 3 dias seguintes revirando cada papel que Domingos tinha deixado. Encontrei contas antigas, recibos de posto de gasolina, anotações de trabalho. Nada que explicasse aquele cartão. Nada que explicasse aquelas rosas. Mas eu não desisti. Na quinta-feira de manhã, estava na cozinha tomando café quando tocaram a campainha. Era minha irmã Conceição. Ela entrou sem esperar eu convidar, como sempre fazia. Marcelo me ligou. Disse que você está obcecada com aquela história do cemitério. Obcecada? Alguém deixou um cartão falando dos filhos de Domingos Conceição. Filhos, no plural. Ela suspirou, jogou a bolsa no sofá. Nazaré, você está criando caso na sua cabeça. Deve ser alguma louca, alguma pessoa perturbada que conheceu Domingos, sei lá quando. Rosas caras não são de pessoa louca. E o cartão estava escrito com caneta dourada, em papel de qualidade. Isso foi feito por alguém que tinha intimidade com ele. Conceição desviou o olhar. Foi rápido, mas eu vi. Minha irmã estava escondendo alguma coisa. Conceição, olha para mim. Ela não olhou. Conceição, o quê? Você sabe de alguma coisa. Eu? Como eu ia saber? Mas a voz dela saiu trêmula. Conceição sempre foi péssima mentirosa. Quando éramos crianças e ela quebrava alguma coisa, eu sempre descobria só de olhar para ela. Me conta agora ou eu nunca mais falo com você. Ela ficou em pé de um pulo. Nazaré, você está maluca. Eu vim aqui para te ajudar e você me acusa de estar escondendo coisa? Eu vou embora. Então vai. Mas quando eu descobrir a verdade, e eu vou descobrir, você não vai mais ter irmã. Vi ela parar na porta. Os ombros dela tremiam. Ela não se virou, mas falou baixinho. Você não devia mexer nisso. Por quê? Porque às vezes é melhor não saber. E saiu, fechando a porta devagar, como se estivesse indo embora de um velório. Fiquei ali parada no meio da sala, o café esfriando na xícara, tentando entender. Conceição sabia. Minha própria irmã sabia de alguma coisa e não ia me contar. Sentei no sofá e peguei o celular. Liguei para Marcelo. Ele atendeu no 3º toque. Mãe, preciso falar com você, pessoalmente. Mãe, eu estou trabalhando. Não me importa. Vem almoçar aqui em casa hoje. Não dá. Eu tenho reunião. Marcelo, se você não vier, eu vou na sua casa. E vou fazer um escândalo na frente dos seus vizinhos. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro. Está bem. Eu vou aí 12:00. Desliguei e fui para a cozinha. Fiz uma panela de arroz, feijão, fritei uns bifes. Comida sempre deixou Marcelo mais maleável. Quando ele era adolescente e fazia alguma arte, eu esperava ele chegar em casa e botava comida na mesa. Ele comia, relaxava, e aí eu conseguia conversar. 12:00 em ponto ele chegou, mas trouxe Fabiana junto. Achei melhor vir com ela, ele disse entrando. Claro que achou. Fabiana era o escudo dele. Botei a comida na mesa. Eles se sentaram, comeram em silêncio. Eu só tomava água e olhava. Mãe, a senhora não vai comer? Marcelo perguntou. Não estou com fome. Estou esperando vocês me contarem a verdade. Fabiana limpou a boca no guardanapo. Sogra, já falamos. Aquilo foi um engano. Para com isso, Fabiana. Eu não sou idiota. Vocês dois sabem de alguma coisa. A Conceição também sabe. E vão me contar agora, ou eu juro que vou atrás de cada amigo, cada conhecido do Domingos até descobrir. Marcelo largou o garfo, olhou para a esposa. Ela deu um aceno mínimo com a cabeça. Mãe, ele começou, mas a voz falhou. Fala logo. Ele respirou fundo. Pai tinha outra família. As palavras caíram na mesa como bombas. Eu sabia que ia ouvir isso. Tinha certeza desde aquele cartão. Mas ouvir da boca do meu filho foi diferente. Foi como levar um soco no estômago. Desde quando? Desde sempre. Desde antes de eu nascer. O mundo girou. Me segurei na mesa. Você está me dizendo que seu pai teve outra mulher durante os 40 anos que foi casado comigo? Não era só outra mulher, mãe. Era outra família. Ela se chama Silvia. Eles têm 2 filhos. Um homem de 37 anos e uma mulher de 33. Fiz as contas na cabeça. O filho mais velho dessa tal Silvia tinha nascido 2 anos antes de Marcelo.
Domingos já tinha outra mulher, outro filho, quando me deu a aliança de casamento. Como você descobriu? Faz 5 anos. Eu vi pai com eles num restaurante. Fui confrontar ele. Ele me contou tudo. 5 anos, repeti. Você sabia há 5 anos e nunca me contou. Pai me pediu para não contar, mãe. Ele disse que ia te destruir. Olhei para meu filho. 35 anos. Um homem adulto. E ele tinha escolhido proteger o pai ao invés de me proteger. E você, Fabiana? Também sabia? Ela assentiu sem olhar para mim. Marcelo me contou quando a gente ficou noivo. Ele precisava desabafar com alguém. Entendo. E minha irmã? A Conceição também sabia? Marcelo engoliu seco. Ela descobriu faz uns 8 anos. Encontrou o pai com a Sílvia e os filhos numa festa de aniversário. Pai fez ela jurar que não ia contar. E ela jurou. Claro que jurou. Me levantei da mesa. Minhas pernas estavam bambas, mas eu não podia desabar ali na frente deles. Não ia dar esse gosto. 40 anos, Marcelo. Eu vivi 40 anos com aquele homem. Lavei a roupa dele, cozinhei para ele, cuidei dele quando estava doente, e ele estava com outra, o tempo todo. Mãe, pai amava a senhora. Amava? Eu ri. Não tinha nada de engraçado, mas eu ri mesmo assim. Que jeito estranho de amar. Mentir todos os dias, enganar, ter filhos com outra. Ele dividia o tempo, mãe. Ele cuidava das 2 famílias. Que homem generoso. E eu, durante esses 40 anos, achando que era a única, achando que era especial, quando na verdade eu era só metade, ou menos que isso. Fabiana levantou também. Sogra, o senhor Domingos era um bom homem, ele só se complicou. Se complicou? Ter 2 famílias, 2 casas, 2 conjuntos de filhos não é se complicar, Fabiana. É ser mentiroso, é ser covarde. Marcelo bateu a mão na mesa. Não fala assim do meu pai. Do seu pai? E do meu marido? Ou do marido da Sílvia? Porque pelo jeito ele era marido dela também, não era? Silêncio pesado. Marcelo desviou o olhar. Eles eram casados? Perguntei, a voz mais baixa agora. Diz a verdade. Eu não sei todos os detalhes, mãe. Marcelo. Tudo bem. Sim, eles eram casados também. Pai se casou com ela 3 anos antes de casar com a senhora. Mas o casamento deles foi em outra cidade, sem registro muito oficial, então não ouvi o resto. Senti minhas pernas cederem. Sentei na cadeira de novo, mas não porque quis, porque senão ia cair. Domingos tinha se casado com outra mulher antes de mim. Durante todo o nosso casamento, ele tinha outra esposa, outros filhos, outra vida. Onde eles moram? Minha voz saiu rouca. Mãe, para com isso. Onde eles moram? Marcelo deu um pulo com o meu grito. Fabiana pôs a mão no braço dele. Em Santa Luzia. Fica a 1 hora daqui. Santa Luzia. Domingos ia para Santa Luzia 2 vezes por mês. Dizia que era visitar um cliente antigo. Eu nunca desconfiei. Nunca. As viagens de trabalho dele eram para lá? Algumas. Algumas? Quantas? Mãe, que diferença faz agora? Pai morreu. Acabou. Faz diferença porque eu passei 40 anos acreditando numa mentira. Faz diferença porque meu marido teve outra família debaixo do meu nariz e todo mundo sabia menos eu. Faz diferença porque meu próprio filho, minha própria irmã, me trataram como se eu fosse idiota demais para aguentar a verdade. Marcelo levantou, pegou a chave do carro. Eu não vou ficar aqui ouvindo você falar assim. A gente fez o que achou melhor. Melhor para quem? Para você? Para o seu pai? Porque para mim não foi bom, Marcelo. Para mim foi uma traição. Mãe, a gente só queria proteger a senhora. Me proteger? Esconder a verdade não é proteger. É tratar a pessoa como se ela fosse incapaz, como se fosse fraca demais para a vida real. Fabiana já estava na porta. Sogra, quando a senhora se acalmar, a gente conversa de novo. Não vão precisar. Podem ir embora. E da próxima vez que quiserem me visitar, liguem antes. Porque talvez eu não esteja em casa. Talvez eu esteja em Santa Luzia, conhecendo a outra família do meu marido. Vi o pânico nos olhos de Marcelo. Mãe, não faz isso. Por que não? Tenho medo de quê? De descobrir que seu pai era mentiroso? Já descobri. De descobrir que eu fui feita de idiota durante 40 anos? Também já sei. O que mais pode me machucar? Eles saíram sem dizer mais nada. Ouvi o carro partir. O barulho do motor sumindo na rua. Fiquei ali sentada na mesa, olhando para os pratos de comida pela metade. 40 anos. 40 anos de mentiras. Levantei e fui até o quarto.
Abri o armário onde tinha guardado as coisas de Domingos. Peguei uma caixa de papéis que ainda não tinha mexido. Sentei no chão e comecei a revirar. Recibos, muitos recibos, de postos de gasolina em Santa Luzia, de restaurantes, de lojas de roupa, recibos de presentes comprados em datas que eu não recebia nada. E então encontrei. No fundo da caixa, dentro de um envelope pardo, havia fotos antigas, de décadas atrás. Domingos com uma mulher de cabelos cacheados, ela grávida. Ele com a mão na barriga dela, sorrindo. Depois outras fotos. 2 crianças pequenas. Domingos segurando um bebê. A mulher segurando o outro. Virei as fotos. Atrás de uma delas, escrito à mão: Nosso primeiro Natal completo. Silvia, eu, Rodrigo e Patrícia. 1988. 1988. Ano que Marcelo nasceu. Domingos tinha 2 famílias, 2 filhos recém-nascidos ao mesmo tempo. E eu não sabia de nada. Olhei para a mulher da foto, Silvia. Ela era bonita, mais nova que eu, talvez uns 10 anos. Sorria para a câmera com aquele jeito de quem está feliz, de quem não sabe que está dividindo o marido. Ou será que sabia? Será que ela também era vítima ou era cúmplice? Guardei as fotos na bolsa. Peguei as chaves do carro. Ia para Santa Luzia. Ia conhecer a outra família do meu marido. Ia olhar nos olhos dessa tal Silvia e perguntar quanto tempo ela sabia que Domingos era casado comigo também. E depois ia descobrir o que mais estavam escondendo de mim. Porque se meu filho, minha irmã e meu marido mentiram sobre isso, Deus sabe o que mais estavam mentindo. Tranquei a casa e entrei no carro. Enquanto dirigia, meu celular tocou várias vezes. Marcelo, Conceição, Fabiana. Não atendi nenhum. Tinha passado 40 anos sendo a Nazaré obediente, a Nazaré que acreditava, a Nazaré que não fazia perguntas difíceis. Essa Nazaré tinha morrido naquele cemitério, junto com as mentiras do marido. Aqui estava dirigindo agora rumo a Santa Luzia, ia descobrir cada segredo, cada verdade escondida. E ninguém ia me tratar como idiota nunca mais. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Não fui para Santa Luzia naquele dia. Voltei para casa quando estava na metade do caminho. Percebi que precisava de mais informações antes de encarar a outra família. Precisava entender o tamanho da mentira em que tinha vivido. Quando cheguei em casa, tinha uma mensagem no celular. Era do advogado que cuidou do inventário de Domingos, Dr. Meireles. Ele pedia que eu passasse no escritório dele na segunda-feira para resolver uns últimos detalhes. Eu tinha assinado tudo o que ele pediu quando Domingos morreu. Nem li direito os papéis. Estava em choque, de luto, confiando que o advogado estava fazendo o certo. Marcelo tinha indicado o Dr. Meireles. Disse que ele era de confiança. Agora eu entendia. Marcelo queria alguém de confiança dele, não minha. Passei o fim de semana inteiro sozinha, revirando cada documento que encontrava. Extratos bancários antigos mostravam saques regulares que eu nunca tinha visto. Domingos sempre cuidou das finanças. Dizia que eu não precisava me preocupar com essas coisas. E eu, idiota, acreditei. Segunda-feira de manhã, fui até o escritório do Dr. Meireles. Era um prédio comercial no centro, 8º andar. A secretária me recebeu com um sorriso profissional e me levou até a sala dele. Dona Nazaré, que bom ver a senhora. Senta, por favor. Ele era um homem de uns 50 anos, terninho cinza, óculos de aro fino. Tinha aquele jeito de advogado que fala bonito, mas não diz nada. O senhor me chamou aqui para quê? Ah, sim, é que surgiram algumas questões sobre o inventário. Nada demais, só uns ajustes. Que tipo de ajustes? Ele abriu uma pasta. Bem, a senhora assinou a partilha dos bens conforme o testamento do senhor Domingos, mas apareceram outros herdeiros que precisam ser incluídos. Senti o estômago gelar. Outros herdeiros? Sim, filhos do falecido de outro relacionamento. Eles têm direito à parte da herança. Quantos filhos? 2. Rodrigo Figueira Silva e Patrícia Figueira Silva. Então era verdade. Não eram só histórias. Eles existiam de verdade, tinham nome, sobrenome. E quanto eles vão receber? Dr. Meireles pigarreou. Bem, segundo o testamento, os bens devem ser divididos igualmente entre todos os herdeiros legítimos. Isso significa que a casa, as economias, o carro, tudo será dividido entre a senhora, seu filho Marcelo e os 2 filhos da senhora Silvia. Espera,
A casa também? Sim, senhora. Todos os bens em nome do senhor Domingos entram no inventário. Mas a casa não está no nome dele. Está no meu nome. Foi herança dos meus pais. Vi o Dr. Meireles olhar para os papéis com mais atenção. Ele franziu a testa. A senhora tem certeza? Absoluta. Meus pais me deixaram essa casa quando morreram. Faz 28 anos. Eu nunca transferi para o nome do Domingos. Ele folheou os documentos. Aqui nos registros que eu tenho, a casa consta como bem comum do casal. Então os registros estão errados. Eu tenho a escritura guardada em casa. A casa é minha. Dr. Meireles ficou sem graça. Bem, então teremos que revisar isso. Mas os outros bens, a poupança, o carro, os investimentos, esses sim serão divididos. Quanto tem nessa poupança? Aproximadamente R$120 mil. 120 mil. Domingos sempre disse que a gente não tinha muito dinheiro guardado, que era difícil juntar. E agora descobria que tinha R$120 mil que iam ser divididos com a outra família. E o Marcelo já sabe disso? Silêncio. Aquele silêncio que diz tudo. Já, não é? Seu filho esteve aqui na semana passada. Conversamos sobre a divisão. E ele concordou. Ele entende que é o correto segundo a lei. Segundo a lei, claro. Meu filho estava mais preocupado com a lei do que com a mãe. Quando eu vou conhecer esses herdeiros? Bem, seria bom marcarmos uma reunião, para todos conversarem, decidirem sobre a venda dos bens, essas coisas. Marque para amanhã. Amanhã? Dona Nazaré, talvez seja melhor a senhora ter um tempo para processar. Eu disse amanhã. Quanto mais rápido, melhor. Saí do escritório com as pernas bambas. R$120 mil divididos em 4. 30 mil para cada um. R$30 mil era tudo que me sobrava de 40 anos de casamento. Liguei para Marcelo. Ele atendeu no segundo toque. Mãe, você sabia do testamento? Silêncio. Marcelo, eu estou falando com você. Você sabia que seu pai ia dividir tudo com os filhos da outra? Mãe, eu descobri quando o Dr. Meireles me chamou para conversar. Pai deixou tudo escrito. Não teve o que fazer. Não teve o que fazer? Você podia ter me avisado. Eu assinei aqueles papéis sem saber de nada. A senhora estava de luto, mãe. Eu achei melhor não deixar a senhora mais nervosa. Mais nervosa? Descobrir agora é melhor? Mãe, olha, é dinheiro. A gente divide e pronto. Não tem por que fazer drama. Drama? Marcelo, você está falando da herança do seu pai, do dinheiro que eu ajudei a juntar durante 40 anos. A senhora ajudou? Mãe, a senhora nunca trabalhou. Quem sustentou a casa foi o pai. A voz dele saiu fria, calculada, como se estivesse falando com uma criança teimosa. Eu nunca trabalhei? Marcelo, eu costurava para fora durante 30 anos. Fazia roupas para as vizinhas, consertava, bordava. Esse dinheiro entrava em casa. Tá bom, mãe. Entrava. Mas vamos ser sinceros, não era tanto assim. Desliguei na cara dele. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Meu filho. Meu próprio filho estava do lado deles. Estava mais preocupado em fazer a divisão certinha, legal, do que em me proteger. Fui para casa dirigindo no piloto automático. Quando cheguei, vi o carro da Fabiana estacionado na frente. Ótimo. Ela estava me esperando. Entrei e ela estava sentada na sala. Tinha uma cópia da chave, claro. Domingos tinha dado para eles anos atrás, para emergências. Sogra, precisamos conversar. Não tenho nada para conversar com você, Fabiana. A senhora está sendo injusta com o Marcelo. Ele está só tentando fazer o certo. O certo? O certo seria ter me contado a verdade há 5 anos quando descobriu. Ela levantou. A senhora não entende como foi difícil para ele. Descobrir que o pai tinha outra família, ter que guardar esse segredo. Ele sofreu muito. Ele sofreu? E eu, Fabiana? Eu que vivi 40 anos com um mentiroso? Eu não sofri? A senhora não sabe de tudo, sogra. Algo no jeito que ela disse isso me fez parar. Como assim, não sei de tudo? Fabiana mordeu o lábio. Percebi que tinha falado demais. Fabiana, termina a frase. O que mais eu não sei? Nada. Esquece. Não vou esquecer. Me fala agora. Ela suspirou. Os irmãos do Marcelo, Rodrigo e Patrícia. Eles já conhecem o Marcelo faz 3 anos. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Como assim, conhecem? O Marcelo encontrou com eles. Depois que o pai morreu, eles entraram em contato. Queriam conhecer o irmão. Eles se encontram de vez em quando. Marcelo tem relacionamento com os filhos da amante do pai? Não era amante, sogra.
Era outra família. E eles são irmãos de sangue dele. A senhora não pode esperar que ele ignore isso, mas pode esperar que eu ignore, né? Todo mundo pode ter suas verdades, seus relacionamentos, menos eu. Eu tenho que ficar aqui na minha casinha, sem saber de nada, esperando vocês decidirem o que eu posso ou não saber. Ninguém está decidindo nada, a senhora que é teimosa. Eu sou teimosa. Vocês esconderam que meu marido tinha outra família durante 40 anos e eu que sou teimosa por querer saber a verdade? Fabiana pegou a bolsa. Eu não vou ficar aqui ouvindo a senhora gritar. Quando se acalmar, a gente conversa. Pode ir embora. E pode levar essa chave com você. Não quero mais ninguém entrando na minha casa sem eu saber. Ela jogou a chave em cima da mesinha. Pronto. A senhora quer ficar sozinha? Fica. Mas não venha reclamar depois, quando não tiver ninguém para te ajudar. Bateu a porta ao sair. Ouvi o carro dela partir. Fiquei ali parada no meio da sala. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio pesado de quando você percebe que está completamente sozinha. Meu marido tinha me traído durante 40 anos. Meu filho sabia e escondeu. Minha nora sabia e escondeu. Minha irmã sabia e escondeu. E agora descobria que Marcelo tinha relacionamento com os meio-irmãos há 3 anos, enquanto eu continuava aqui, na ignorância, achando que minha família era só eu, Domingos e Marcelo. Sentei no sofá. Não chorei. Não tinha mais lágrimas. Só tinha raiva. Uma raiva fria que ia crescendo dentro de mim como gelo. O celular tocou. Era Conceição. Não atendi. Tocou de novo. Atendi no 3º toque. O quê? Nazaré, a Fabiana me ligou. Disse que você está descontrolada. Descontrolada? Eu estou lúcida pela primeira vez em 40 anos. Você precisa aceitar a situação. Domingos se foi. Não adianta ficar remoendo. Você sabia que o Marcelo conhece os filhos da Sílvia? Silêncio. Conceição, você sabia? Eu encontrei eles uma vez, num aniversário do Marcelo. Mas foi só uma vez. Vocês todos me trataram como idiota, como se eu fosse incapaz de lidar com a realidade. A gente queria te proteger? Parar de dizer isso. Vocês não queriam me proteger. Vocês queriam proteger vocês. Proteger os segredos, proteger as mentiras, porque era mais fácil assim. Era mais cômodo me deixar na ignorância do que lidar com a bagunça que a verdade ia fazer. Nazaré, por favor, eu tenho uma reunião amanhã com o advogado. Vou conhecer os outros herdeiros, os filhos do meu marido com a outra mulher. E você sabe o que é engraçado, Conceição? Eu vou conhecer eles antes de você aparecer aqui na minha casa de novo, porque você não é mais bem-vinda aqui. Nenhum de vocês é. Você não está falando sério. Nunca estive tão séria na vida. Desliguei. Bloqueei o número dela. Bloqueei o número do Marcelo. Bloqueei o da Fabiana. Se eles queriam me deixar de fora da vida deles, problema deles. Mas agora eu também ia viver a minha vida. E eles não iam fazer mais parte. Levantei e fui até o quarto. Abri a gaveta onde guardava os documentos importantes. Peguei a escritura da casa. Estava lá, no meu nome. Maria Nazaré Figueira, herdeira legítima do imóvel deixado por meus pais. A casa era minha. Sempre foi. E ninguém ia tirar isso de mim. Mas o resto, a poupança, o carro, tudo isso ia ser dividido com a outra família, com gente que eu nunca tinha visto na vida. Filhos que Domingos teve enquanto me beijava de boa noite todo dia. Olhei para a cama de casal onde dormi 40 anos. Domingos deitava do lado esquerdo, eu do direito. Toda noite a mesma coisa. Será que quando ele estava lá na outra casa, com a Sílvia, ele também dormia do lado esquerdo? Será que ele dividia tudo? O lado da cama, as palavras de carinho, os planos para o futuro? Será que ela sabia de mim? Ou também foi enganada? Amanhã eu ia descobrir. Amanhã eu ia olhar nos olhos da mulher que dividiu meu marido comigo por 40 anos. E ia descobrir se ela era vítima ou cúmplice. E depois, ia descobrir o que mais estavam escondendo. Porque se mentira tinha perna curta, essa aqui tinha corrido uma maratona. E eu ia chegar até o fim, nem que tivesse que correr sozinha. Não consegui dormir aquela noite. Fiquei olhando para o teto, pensando na reunião do dia seguinte. Como seria ver os filhos dele? Eles se pareciam com Domingos? Tinham o mesmo sorriso mentiroso? Às 5 da manhã desisti de tentar dormir. Levantei, fiz café, sentei na cozinha. A casa estava silenciosa demais. Antes eu gostava desse silêncio. Agora ele pesava. Olhei ao redor.
Cada canto dessa cozinha tinha a marca de Domingos. O armário que ele instalou torto e eu fingia que estava reto. A marca de caneta na parede onde ele anotou a altura do Marcelo quando tinha 7 anos. A rachadura no azulejo que ele prometeu consertar e nunca consertou. 40 anos de memórias. E agora eu olhava para tudo isso e me perguntava qual era a verdade e qual era a mentira. Terminei o café e fui para o quarto dele de novo. Tinha mais caixas que eu ainda não tinha mexido. Caixas de documentos antigos que Domingos guardava dizendo que um dia ia organizar. Nunca organizou. Abri a primeira caixa. Dentro tinha extratos bancários velhos, recibos amarelados, contas pagas. Comecei a olhar um por um. E foi quando vi. Recibos de uma loja de roupas infantis em Santa Luzia. Data: dezembro de 1992. Valor alto para a época. Domingos tinha comprado roupas de criança. Marcelo já tinha 4 anos nessa época. Não usava mais roupa de bebê. Procurei mais. Encontrei outros recibos. Brinquedos, fraldas, mamadeiras. Tudo em Santa Luzia. Tudo em datas que não faziam sentido para o nosso filho. Ele estava comprando para os outros filhos. Com que dinheiro? Peguei os extratos bancários. A caligrafia de Domingos estava anotada nas margens. Ele controlava tudo à mão. Anotava cada centavo que entrava e saía. E então vi as anotações. Costura N, R$300. Costura N, R$250. Costura N, R$400. N, eu, Nazaré. Durante 30 anos eu costurei para fora. Consertava roupas das vizinhas, fazia vestidos para festas, bordava enxovais. O dinheiro que eu ganhava, eu dava para Domingos. Ele dizia que ia guardar, que ia juntar para a gente ter uma velhice tranquila. Olhei para os extratos com atenção. O dinheiro que eu dava para ele entrava na conta. E no mês seguinte, saía. Saques em Santa Luzia. Ele pegava o dinheiro que eu ganhava costurando e levava para a outra família. Senti o sangue subir. Aquelas noites que eu passei acordada até tarde terminando um vestido de noiva. Aquelas manhãs que levantava cedo para bordar um enxoval inteiro. Aquelas tardes que meus dedos sangravam de tanto costurar à mão porque a máquina tinha quebrado e a gente não tinha dinheiro para consertar. Tudo isso para sustentar os filhos dele com a outra. Continuei mexendo. Encontrei mais recibos. Mensalidade de escola particular em Santa Luzia. Material escolar, uniforme. Matrícula em curso de inglês. Os filhos da Sílvia estudavam em escola particular. Marcelo estudou a vida inteira em escola pública. Eu lembro de Domingos dizendo que não tinha condição de pagar particular, que pública era boa também. Mentira. Ele tinha condição, só que estava pagando escola particular para os outros filhos. Peguei outro extrato. Ano de 2003. Tinha uma anotação grande. Formatura Rodrigo, R$5.000. R$5.000 em 2003 era muito dinheiro. Domingos gastou R$5.000 na formatura do outro filho. No mesmo ano, Marcelo quis fazer uma festa de 15 anos e Domingos disse que não tinha como, que a gente ia fazer só um almoço em casa. Lembrei da cara do Marcelo naquele dia. Ele queria tanto aquela festa. Todos os amigos da escola iam ter. Mas a gente fez um almocinho simples, com salgadinho que eu mesma preparei, bolo que eu mesma fiz. E Domingos tinha acabado de gastar R$5.000 com a formatura do outro filho. Fui até o banheiro e vomitei. Vomitei tudo que tinha no estômago, que não era muita coisa porque eu mal estava comendo. Fiquei ali ajoelhada no chão frio, abraçada na privada, chorando. Não era só traição, era roubo. Ele roubou de mim, roubou do Marcelo. Pegou o dinheiro que eu suava para ganhar e deu para outra família. Lavei o rosto, enxuguei as lágrimas, voltei para o quarto, tinha mais caixas. Na segunda caixa encontrei fotos, muitas fotos. Domingos com a Sílvia em restaurantes, em praias, em festas. Ele sorrindo, ela sorrindo. Os 2 filhos crescendo. Aniversários, natais, formaturas. Uma vida inteira documentada em fotos que eu nunca vi. E o pior, em algumas fotos, reconheci as roupas de Domingos. Aquela camisa azul que eu tinha dado de presente de aniversário para ele. Aquele relógio que comprei parcelado em 12 vezes para dar no Dia dos Pais. Ele estava usando minhas lembranças na vida dele com ela. Tinha uma foto de um churrasco. Domingos na churrasqueira, Sílvia do lado, os 2 filhos sentados na mesa. Todo mundo rindo.
No canto da foto, borrado mas dava para ver, tinha outras pessoas. Dei um zoom com os olhos. Meu Deus, era a Conceição. Minha irmã estava naquele churrasco. Ela conhecia a família dele. Não foi só um encontro em uma festa, como ela disse. Ela frequentava a casa deles. Procurei mais fotos, encontrei outra. Um aniversário. Balões, mesa de doces, crianças. E lá no fundo, conversando com a Sílvia, estava a Conceição de novo. Elas estavam rindo juntas como se fossem amigas. Minha irmã era amiga da amante do meu marido. O celular tocou. Olhei. Era um número que eu não conhecia. Atendi. Alô? Dona Nazaré? Aqui é o Dr. Meireles. A senhora vem para a reunião hoje? Olhei para o relógio. 10 horas da manhã. A reunião era às 2 da tarde. Vou sim. Ótimo. A família Silva já confirmou presença. Vão estar todos aqui. A família Silva. Os outros herdeiros. Os filhos que Domingos teve enquanto me traía todo dia. Dr. Meireles, o senhor pode me adiantar uma coisa? A Sílvia, a mãe deles, ela vai estar na reunião? Não, senhora. Ela faleceu faz 2 anos. Câncer. Então ela estava morta. Nunca ia poder perguntar para ela se sabia de mim, se era vítima ou cúmplice, se Domingos mentiu para ela também ou se os dois me enganaram juntos. Entendi. Até logo, doutor. Desliguei. 2 da tarde. Faltavam 4 horas. Voltei para as caixas. Tinha uma última que parecia mais pesada. Abri. Dentro tinha cadernos. Cadernos de capa dura, daqueles antigos. Abri o primeiro. Era um diário. Do Domingos. A letra dele estava ali, página após página. Comecei a ler. 15 de março de 1985. Hoje a Sílvia me deu a notícia. Está grávida de novo. Vai ser menina. Ela quer chamar de Patrícia. Estou tão feliz. Rodrigo vai ter uma irmãzinha. 1985. Eu estava grávida do Marcelo nessa época, grávida de 7 meses. E ele estava feliz porque a outra também estava grávida. Continuei lendo. 22 de agosto de 1985. Marcelo nasceu hoje. Nazaré teve parto normal, correu tudo bem. Ele é igualzinho a mim. Mas confesso que meu coração está dividido. Fico pensando na Patrícia que vai nascer daqui 3 meses. 2 famílias, 2 lares. Às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa. Mas amo as duas. Não consigo escolher. Amo as duas. Ele amava as duas. Domingos tinha 2 famílias porque amava 2 mulheres e não quis escolher. Passei as páginas. Anos de anotações, reclamações sobre trabalho, alegrias com os filhos crescendo. Os filhos. Ele sempre falava dos 3. Rodrigo, Marcelo, Patrícia. Como se fossem uma família só. 5 de dezembro de 1992. Natal está chegando. Comprei presentes para as 2 casas. Para Marcelo, uma bola. Para Rodrigo e Patrícia, bicicletas. Sei que não é justo, mas a Sílvia pediu tanto. E o dinheiro da costura que a Nazaré me deu esse mês, deu para comprar. O dinheiro da minha costura. Comprou bicicletas para os filhos dela. E uma bola para o nosso. Fechei o caderno. Não aguentava ler mais. Levantei, peguei todas as caixas, todos os cadernos, todas as fotos. Levei tudo para a sala. Espalhei no chão. 40 anos de mentiras estavam ali. Documentados, provados. Recibos mostrando que ele usava meu dinheiro para sustentar a outra família. Fotos mostrando que minha irmã frequentava a casa deles. Diários mostrando que ele amava as 2, que dividia tudo, menos a verdade. Sentei no meio daquela bagunça. Olhei ao redor. Essa casa que era minha, herança dos meus pais. Domingos nunca contribuiu para comprar, nunca pagou uma reforma, mas viveu aqui 40 anos como se fosse dele. E enquanto vivia aqui, tinha outra casa, outra cama, outra mulher, outros filhos. O relógio marcava 12:00, 2 horas para a reunião. Levantei, fui tomar banho. Me arrumei. Coloquei a roupa mais bonita que tinha, uma blusa azul que Domingos sempre disse que ficava bonita em mim. Passei batom. Prendi o cabelo. Não ia chegar naquela reunião parecendo a viúva coitada, destruída pelo luto. Ia chegar de cabeça erguida. Eles iam me ver e saber que eu descobri tudo, que eu não era mais a Nazaré idiota que acreditava em tudo. Antes de sair, parei na porta e olhei para trás, para toda aquela papelada espalhada no chão da sala. 40 anos. 40 anos de mentiras agora estavam expostas, impossíveis de ignorar.
quando voltasse dessa reunião, ia decidir o que fazer com tudo isso. Com as provas, com a verdade, com a raiva que estava crescendo dentro de mim feito um monstro. Mas primeiro, ia olhar nos olhos dos filhos de Domingos com a outra mulher. Ia ver se eles tinham o mesmo sorriso falso do pai. Se sabiam mentir tão bem quanto ele. E depois, ia descobrir o que mais eles estavam escondendo de mim. Porque se tinha uma coisa que eu tinha aprendido nesses últimos dias, era que mentira nunca vem sozinha. Vem em bando. E eu ia caçar cada uma até não sobrar nenhuma. Tranquei a porta e fui para o carro. Meu celular vibrou. Era Marcelo. Desbloqueei só para ler a mensagem. Mãe, não vai na reunião. Por favor, isso não vai te fazer bem. Joguei o celular no banco do passageiro sem responder. Fazer bem? Nada mais ia me fazer bem. Meu casamento era mentira. Minha família me traiu. Meu dinheiro foi roubado. O que me fazia bem agora era a verdade. Por mais que doesse, por mais que queimasse, e eu ia buscar toda ela, mesmo que tivesse que incendiar tudo no caminho. O escritório do Dr. Meirelles estava cheio quando cheguei. Marcelo e Fabiana já estavam lá, sentados de um lado da mesa. Do outro lado, 2 adultos que eu nunca tinha visto na vida, mas que eram inconfundivelmente filhos de Domingos. O homem tinha os mesmos olhos do pai, o mesmo jeito de cruzar os braços. A mulher tinha o nariz dele, a boca fina. Ver aqueles rostos foi como ver fantasmas, pedaços de Domingos que continuavam vivos, respirando, ocupando espaço no mundo. Dona Nazaré, Dr. Meirelles se levantou. Estes são Rodrigo e Patrícia Silva. Rodrigo me estendeu a mão. Prazer, Dona Nazaré. Não apertei, só olhei para ele, depois para ela. Depois para Marcelo, que estava vermelho, sem saber onde enfiar a cara. Vamos resolver isso logo, falei, sentando na cadeira mais afastada. A reunião durou 2 horas. Dr. Meirelles explicou a divisão dos bens. 120 mil reais na poupança, divididos em 4. O carro, que valia uns 20 mil, seria vendido e o dinheiro também dividido. 35 mil para cada um no final das contas. E a casa? Rodrigo perguntou. A casa não entra no inventário, respondi antes do advogado falar. Está no meu nome, herança dos meus pais. Patrícia olhou para o irmão. Mas nosso pai morou nessa casa há 40 anos. Algum direito ele deve ter construído. Nenhum. A casa é minha. Sempre foi. Não é justo, ela insistiu. Nosso pai ajudou a cuidar, a reformar. Eu ri. Não tinha nada de engraçado, mas eu ri. Reformar? Seu pai nunca reformou nada nessa casa. Cada prego que foi batido, fui eu que bati. Cada parede que foi pintada, fui eu que pintei. Ele morou lá de graça 40 anos enquanto sustentava vocês com o dinheiro que eu ganhava costurando. Silêncio pesado. Marcelo mexeu na cadeira desconfortável. Como é? Rodrigo franziu a testa. Abri a bolsa. Tirei uma pasta com cópias dos recibos, dos extratos, de tudo que tinha encontrado. Joguei em cima da mesa. Tá tudo aí. Cada centavo que eu ganhei costurando durante 30 anos. E cada centavo que seu pai pegou e levou para Santa Luzia. Para comprar roupa para vocês, brinquedo, pagar escola particular, enquanto meu filho estudava em escola pública. Rodrigo pegou os papéis. Foi folheando, a cor sumindo do rosto. Patrícia olhou por cima do ombro dele. A gente não sabia, ela disse, a voz baixa. Não sabia? Vocês não sabiam que o pai de vocês era casado comigo? Não sabiam que tinham um irmão? Sabíamos, Rodrigo admitiu. Mas não sabíamos disso, dessa parte do dinheiro. Pois agora sabem. Então, quando forem pegar os 35 mil de herança, lembrem que uma parte desse dinheiro já era meu desde sempre. Patrícia estava com os olhos marejados. Nossa mãe morreu sem saber nada disso. Sorte dela. Eu tive que descobrir tudo depois que ele morreu. Depois de 40 anos sendo feita de idiota. Marcelo finalmente falou. Mãe, para com isso. Não precisa humilhar ninguém. Olhei para meu filho. Humilhar? Marcelo, você acha que eu estou humilhando alguém? Seu pai me humilhou durante 40 anos. Você me humilhou escondendo a verdade. Sua mulher, minha irmã, todo mundo me humilhou. Já entendemos, mãe, mas agora precisa assinar os papéis para liberar a herança. Ah, agora precisa, né? Agora que é conveniente para você. Dr. Meirelles tossiu. Dona Nazaré, se a senhora pudesse assinar aqui, peguei a caneta. Assinei cada papel que ele colocou na minha frente. Não li.
Não me importei. Que levassem o dinheiro. 35 mil reais não pagavam nem um ano do que Domingos me roubou. Pronto, mais alguma coisa? Por enquanto não. Vou providenciar a venda do carro e depois deposito a parte de cada um. Levantei para sair. Rodrigo me chamou. Dona Nazaré, eu sei que a senhora tem todo o direito de nos odiar, mas eu queria que soubesse que a gente também foi enganado. Nosso pai contou para a gente sobre a senhora e o Marcelo quando éramos pequenos. Disse que tinha se casado novo demais, que não deu certo, mas que tinha responsabilidade com o filho. A gente cresceu achando que ele era separado da senhora. E quando descobriram que não era, eu tinha 17 anos. Confrontei ele. Ele pediu para não contar para nossa mãe. Disse que ela tinha o coração fraco, que não ia aguentar, que ia morrer se descobrisse. E vocês acreditaram. Éramos adolescentes. Ele era nosso pai, claro que acreditamos. Olhei para aquele homem. 37 anos. 2 anos mais velho que Marcelo. Filho de Domingos tanto quanto meu filho era. Seu pai era mentiroso. Mentiu para mim, mentiu para a mãe de vocês, mentiu para vocês. A única verdade é que ele era egoísta. Queria as 2 famílias e não estava nem aí para quem ia se machucar no processo. Saí do escritório sem olhar para trás. Ouvi passos atrás de mim. Marcelo. Mãe, espera. O que você quer? Você está indo para casa? Não sei. Talvez não. Mãe, para com isso. Você está magoada, eu entendo. Mas virei para ele. Magoada, Marcelo? Você acha que é só mágoa? Seu pai me traiu durante 40 anos. Roubou meu dinheiro. Me fez de idiota. E você sabia. Conceição sabia. Fabiana sabia. Vocês todos me trataram como se eu fosse incapaz de lidar com a realidade. A gente queria te proteger. Eu não precisava de proteção. Precisava de verdade, mas você escolheu proteger as mentiras do seu pai ao invés de me proteger. Mãe, eu tinha 17 anos quando descobri. Era criança. E depois? Quando fez 18? 20? 30? Você continuou mentindo. Continuou escondendo. Continuou me tratando como idiota. Ele abriu a boca, fechou. Não tinha o que dizer porque eu estava certa. Quer saber, Marcelo? Faz o que você quiser. Continua com seus irmãos novos, continua com sua vida, mas não conta mais comigo. Mãe, não fala assim. Por quê? Tenho que fingir que está tudo bem? Que eu perdoo? Que entendo? Não entendo. E não perdoo. Pelo menos não agora. Entrei no carro e fui embora. Pelo retrovisor vi Marcelo parado na calçada, sozinho. Dirigi sem destino. Rodei pela cidade. Passei por lugares que conhecia, lugares onde tinha memórias. A pracinha onde levava Marcelo pequeno, a padaria onde comprava pão todo dia, a igreja onde casei com Domingos 42 anos atrás. Tudo parecia diferente agora, como se a cidade inteira fosse uma mentira. Quando dei por mim, estava em frente a um escritório de advocacia. Não era o do Dr. Meirelles, era outro, que eu tinha visto anunciando na rádio, especializado em divórcio e inventário. Estacionei. Entrei. A recepcionista me atendeu com um sorriso. Boa tarde. A senhora tem horário? Não, mas preciso falar com um advogado. É urgente. Ela olhou para a tela do computador. Dr. Henrique pode te atender em 15 minutos. Pode esperar? Posso. Sentei na sala de espera. 15 minutos depois, estava na sala do Dr. Henrique. Um homem de uns 45 anos, cabelo grisalho nas têmporas. A senhora está bem? Ele perguntou ao ver meu rosto. Preciso de ajuda. Meu marido morreu há 4 meses. Descobri que ele tinha outra família. O advogado que cuidou do inventário foi indicado pelo meu filho e eu não confio que fizeram tudo certo. Contei a história toda, cada detalhe. O cemitério, o cartão, as descobertas, o dinheiro roubado, os recibos. Dr. Henrique ouvia anotando tudo. A senhora assinou a partilha? Hoje. Agora há pouco. E a casa? Como ficou? Ficou comigo. Está no meu nome, herança dos meus pais. Ele assentiu. Isso é bom. Pelo menos nisso eles não conseguiram te enganar. Mas, Dona Nazaré, eu preciso te falar uma coisa. Esse dinheiro que seu marido pegou de você e levou para outra família, não tem muito o que fazer agora. Era dinheiro de um casal. Não tinha como comprovar que era só seu. Eu sei. Não estou atrás de justiça. Já entendi que não vou ter. Só quero saber se tem mais alguma coisa escondida. Alguma conta, algum bem que eles não declararam. Posso investigar para a senhora, mas vai custar. Quanto? Uns 2.000 reais de honorários. 2.000. Dos 35 mil que ia receber de herança. Mas valia a pena.
Valia cada centavo se descobrisse mais mentiras. Pode investigar. Ele sorriu. Vou precisar de alguns documentos. CPF do falecido, certidão de óbito, essas coisas. Tenho tudo em casa. Posso trazer amanhã. Perfeito. E Dona Nazaré, mais uma coisa. Essa casa que está no seu nome. Você pretende continuar morando nela? A pergunta me pegou de surpresa. Não sei, não pensei nisso. Porque se quiser vender, esse é um bom momento. Mercado imobiliário está aquecido. E começar de novo em outro lugar pode fazer bem para a senhora. Começar de novo, em outro lugar. Longe das memórias. Longe da família que me traiu. Vou pensar. Sair do escritório com a cabeça fervilhando. Vender a casa, recomeçar, ir para outro lugar onde ninguém me conhecesse como a viúva coitada do Domingos. Dirigi para casa pensando nisso. Quando cheguei, a casa estava escura. Acendi as luzes. Olhei ao redor. Cada cômodo tinha uma memória, mas agora todas essas memórias estavam contaminadas. Cada canto, cada móvel, cada objeto me lembrava das mentiras. Fui até o quarto. Abri o guarda-roupa. As roupas de Domingos ainda estavam lá, guardadas em caixas. Nunca tive coragem de doar. Peguei uma caixa, levei até a sala, depois outra, depois outra. Trouxe todas. Abri cada uma e espalhei as roupas no chão. Camisas que eu lavei 1000 vezes, calças que eu passei, cuecas que eu comprei, tudo ali, no chão, sem dono. Peguei o celular, liguei para uma instituição de caridade. Boa tarde, tenho roupas masculinas para doar. Bastante. Podem vir buscar amanhã? Claro, senhora. Qual o endereço? Passei o endereço. Desliguei. Amanhã levavam tudo. Cada pedaço de roupa, cada objeto dele. Ia esvaziar essa casa de qualquer coisa que lembrasse Domingos. E depois ia vender. Ia pegar o dinheiro e ir embora. Para longe. Para um lugar onde ninguém soubesse da minha história. Onde eu pudesse ser só Nazaré. Não a viúva traída, não a mulher que foi feita de idiota durante 40 anos. Ia recomeçar. E dessa vez, ia viver para mim. Não para marido, não para filho, não para família. Para mim. Sentei no meio das roupas espalhadas. Pela primeira vez em meses, senti algo diferente de dor. Senti raiva, sim, mas também senti determinação. Eles achavam que eu era fraca, que ia me conformar, aceitar, perdoar porque era o que mulheres da minha geração faziam. Mas eu não ia, não dessa vez. Levantei e fui até o espelho da sala. Olhei para meu rosto, 62 anos, rugas ao redor dos olhos, cabelos brancos que eu sempre tingia de castanho porque Domingos gostava assim. Amanhã ia no salão, ia deixar o cabelo branco aparecer, ia cortar bem curto, ia deixar de ser a Nazaré que Domingos queria e passar a ser a Nazaré que eu queria ser. E se meu filho não gostasse, se minha irmã não gostasse, problema deles. Eu tinha passado 62 anos vivendo para agradar os outros. Os próximos anos iam ser diferentes. Iam ser meus, só meus, e de mais ninguém. Peguei o celular de novo. Entrei no grupo da família que tinha com Marcelo e Conceição. Digitei. Não tentem mais entrar em contato comigo. Quando eu estiver pronta para conversar, se um dia estiver, eu procuro vocês. Até lá, deixem-me em paz. Enviei. Saí do grupo. Bloqueei os números de novo. Deitei no sofá, no meio daquele mar de roupas velhas, e dormi. Dormi profundamente, pela primeira vez em meses, e sonhei com uma casa nova, pequena, só minha, onde ninguém ia me mentir nunca mais. 2 anos se passaram desde aquele dia no escritório do advogado. Estou sentada na varanda do meu apartamento, tomando café e olhando para o mar. É um apartamento pequeno, de 2 quartos, no 5º andar de um prédio em Guarapari. Fica a 200 quilômetros da cidade onde vivi 40 anos. Longe o suficiente para ninguém me encontrar por acaso. Vendi a casa 8 meses depois de descobrir tudo. Dr. Henrique tinha razão. O mercado estava bom. Vendi por R$320 mil. Somados aos 35 mil da herança, tinha 355 mil. Mais dinheiro do que jamais tive na vida. Comprei esse apartamento por 140 mil. Usei 20 mil para mobiliar. Guardei o resto na poupança. Vivo dos rendimentos e de umas costuras que faço de vez em quando, mas agora por escolha, não por necessidade. Meu cabelo está branco, bem branco. Parei de tingir no dia que decidi recomeçar. Está curto também, na altura do queixo. Toda manhã, quando me olho no espelho, vejo uma mulher que eu não conhecia, mas que estou aprendendo a gostar.
Tenho amigas aqui no prédio. Dona Irene, do 7º andar, que também é viúva. A Carmen, do 3º, que se separou do marido depois de 30 anos e está redescobrindo a vida. Nós 3 tomamos café juntas todo domingo. Conversamos, rimos, reclamamos das contas, mas ninguém me trata como coitada. Ninguém sabe da minha história toda. Sabem que sou viúva, que tenho um filho que não falo, mas não perguntam detalhes. E eu agradeço por isso. Fiz um curso de culinária. Sempre gostei de cozinhar, mas nunca tinha tempo. Agora faço bolos por encomenda para festas. Não é muito dinheiro, mas me deixa ocupada e me faz sentir útil. Também voltei a estudar. Me matriculei num curso de História da Arte pela internet. Sempre quis saber mais sobre pinturas, esculturas, essas coisas. Domingos achava perda de tempo. Dizia que arte não botava comida na mesa. Agora estudo 3 vezes por semana e adoro cada minuto. Viajei 2 vezes. Uma para o Rio Grande do Sul, conhecer as serras. Outra para Minas, ver as cidades históricas. Viagens pequenas, de ônibus, hospedagens simples. Mas eram minhas viagens. Eu escolhi para onde ir, quanto tempo ficar, o que visitar. Ninguém reclamando que o hotel era ruim, que a comida estava sem sal, que queria ir embora. Marcelo tentou entrar em contato algumas vezes no 1º ano. Ligava de números diferentes porque eu bloqueava. Mandava mensagem pelo WhatsApp. Apareceu uma vez na porta do prédio, mas o porteiro não deixou subir porque eu tinha deixado avisado. Ele parou de tentar faz uns 6 meses. Ou desistiu, ou entendeu que eu falava sério. Conceição mandou uma carta. Chegou faz 3 meses. Ela descobriu meu endereço não sei como. Na carta, pedia desculpas. Dizia que se arrependia, que sentia minha falta, que queria me ver, que a família não era a mesma sem mim. Não respondi. Joguei a carta fora. Família. Essa palavra perdeu o significado para mim. Família é quem te trai durante 40 anos e acha que você tem que perdoar porque é de sangue. Família é quem esconde verdades mortais e depois diz que foi para te proteger. Família é quem te usa, te mente, te explora, mas espera que você esteja sempre disponível quando precisam. Não quero mais essa família. Prefiro a Dona Irene, que me empresta açúcar quando acaba. Prefiro a Carmen, que divide comigo as tristezas e alegrias sem me julgar. Prefiro o porteiro seu Joaquim, que guarda minhas encomendas e sempre tem um sorriso. Essas pessoas me tratam com mais respeito e carinho do que minha própria família algum dia tratou. Hoje é terça-feira. Daqui a pouco vou sair para minha caminhada na orla. Faço isso todo dia de manhã, 6 quilômetros. O médico disse que minha saúde melhorou muito desde que me mudei para cá. A pressão normalizou, o colesterol baixou, durmo melhor. Engraçado como abandonar uma vida de mentiras faz bem para a saúde. O telefone toca. É um número desconhecido. Atendo. Alô? Mãe? Reconheço a voz de Marcelo na hora. Faz 1 ano e meio que não ouço, mas reconheço. Como conseguiu meu número? Mãe, por favor, não desliga. Eu preciso falar com você. Não temos nada para falar, Marcelo. Mãe, eu sei que estraguei tudo. Eu sei que fiz errado, mas você é minha mãe. Não pode me cortar da sua vida assim. Posso sim, e é exatamente o que estou fazendo. A Fabiana me deixou. Silêncio. Não sei o que dizer. Não sinto nada. Nem pena, nem satisfação. Nada. Sinto muito por você. Mãe, eu estou sozinho. Preciso de você. Marcelo, durante 5 anos você soube que seu pai me traía e não me contou. Não fez isso porque era criança. Fez porque escolheu proteger as mentiras dele. Escolheu o lado dele. Eu não escolhi lado nenhum, mãe. Eu só não sabia o que fazer. Pois eu também não sei o que fazer agora. Não sei como olhar para você e não lembrar que você me mentiu, que me tratou como se eu fosse burra demais para a verdade. Mãe, por favor. Marcelo, você quer que eu volte para ser sua mãe agora que você está sozinho. Mas onde estava você quando eu estava sozinha? Quando descobri que meu casamento era mentira, que meu marido tinha outra família, que todo mundo sabia menos eu? Você estava do lado deles, protegendo os segredos, me tratando como coitada. Ouço ele fungar do outro lado. Está chorando. Eu só queria proteger a senhora. Você queria proteger você mesmo, Marcelo. Queria não lidar com a bagunça que a verdade ia fazer. Porque era mais fácil me deixar na ignorância do que encarar que seu pai era mentiroso e você estava sendo cúmplice. A senhora vai me perdoar um dia? A pergunta fica pendurada no ar. Vou perdoar? Não sei.
talvez um dia, mas não hoje, não agora. Não sei, Marcelo, talvez, mas vai levar tempo, muito tempo, e vai depender de você entender que o que fez foi errado, não foi proteção, foi traição. Eu entendo, mãe, eu juro que entendo. Então me dá esse tempo. Não liga mais, não vem atrás, não manda a gente procurar meu endereço. Quando eu estiver pronta, se estiver, eu te procuro. Promete? Não prometo nada, mas é o máximo que posso oferecer agora. Desligo sem esperar resposta. Fico olhando para o telefone. Minha mão não treme, meu coração não dispara. Estou em paz com a minha escolha, porque é isso, uma escolha. Eu escolho não ter meu filho na minha vida agora, assim como ele escolheu não ter honestidade comigo durante 5 anos. Escolhas têm consequências. Ele está aprendendo isso do jeito difícil. Termino meu café, visto o tênis, pego a garrafinha de água, desço para caminhar. O sol está forte, o mar está calmo. Caminho pela orla, olhando para o horizonte. Tem crianças brincando na areia, casais de mãos dadas, idosos sentados nos bancos da praça. A vida continua, com ou sem família, com ou sem marido. A vida continua e a gente escolhe se vai viver para os outros ou para si mesmo. Eu escolhi viver para mim. No fim de semana que vem vou fazer 64 anos. Dona Irene e Carmen estão organizando um almoço para comemorar. Vão vir umas 8 pessoas, todas amigas que fiz aqui. Vou fazer um bolo, a Carmen vai trazer bebida, a Irene vai fazer aquela farofa especial dela. Vai ser simples, vai ser pequeno, mas vai ser genuíno. Gente que está comigo porque quer, não porque é obrigada pelo sangue. Depois da caminhada, volto para casa. Tomo banho, almoço, sento no computador para estudar. Hoje, a aula é sobre arte barroca. Aprendo sobre igrejas, esculturas, dourado. Me perco nas imagens, nas histórias. Quando levanto, já são 5 da tarde. Vou até a cozinha fazer um café. Olho pela janela. O mar está cor de laranja com o pôr do sol. Penso em Domingos. Ainda penso nele de vez em quando, mas não dói mais como antes. Agora é só raiva. Raiva de ter desperdiçado 40 anos. Raiva de ter sido feita de idiota. Raiva de ter acreditado nas mentiras. Mas também tem gratidão. Gratidão por ter descoberto. Porque se não fosse aquele telefonema do Valdemar, eu nunca teria sabido. Teria morrido achando que meu casamento foi bom, que meu marido me amou, que minha família me respeitava. Teria morrido na mentira. Pelo menos agora eu vivo na verdade. Dolorosa, dura, mas verdade. No dia seguinte, acordo cedo. Hoje resolvi fazer algo que estava adiando há 2 anos. Pego o carro, dirijo de volta para a cidade onde vivi. São 3 horas de viagem. Chego de manhã. Passo pela rua onde morei. A casa foi vendida para uma família jovem. Tem brinquedos no jardim agora, roupa de criança no varal. Fico feliz que tenha vida ali, que aquela casa tenha virado lar de verdade para alguém. Dirijo até o cemitério. Estaciono, entro. Valdemar está ali, mais velho, mais curvado. Me reconhece na hora. Dona Nazaré, que surpresa! Oi, Valdemar, vim visitar o túmulo. Faz tempo que não a vejo por aqui. Me mudei, para o litoral. Ah, que bom. Faz bem estar perto do mar. Ele me acompanha até o jazigo. Está igual, o nome de Domingos ainda gravado em dourado. Mas agora tem flores frescas. Não são minhas. Quem deixa flores aqui? A filha dele, a Patrícia. Ela vem todo mês. Patrícia, a filha que ele teve com a outra. Ela cuida do túmulo do pai. Não sinto ciúme. Não sinto raiva. Só sinto uma distância enorme, como se aquele túmulo fosse de um estranho. Valdemar, posso falar uma coisa? Claro, Dona Nazaré. Obrigada por ter me ligado naquele dia. Se não fosse você, eu nunca teria descoberto a verdade. Ele fica sem graça. Ah, eu só achei estranho aquelas flores, aquele cartão. Eu sei, mas você me ligou e isso mudou minha vida. Para melhor. Para melhor? Mas a senhora descobriu uma coisa tão triste. Descobri a verdade, Valdemar. E verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que mentira. Ele sorri, meio sem entender, mas acena com a cabeça. Fico ali mais alguns minutos, olhando para o túmulo. Não rezo, não choro, não sinto nada além de uma paz estranha. Aquele homem que está enterrado ali não é mais meu marido. Talvez nunca tenha sido. Foi um estranho que dormiu na minha cama durante 40 anos. Mas eu sobrevivi. Descobri a tempo e reconstruí minha vida. Saio do cemitério sem olhar para trás. Entro no carro
e dirijo de volta para Guarapari, para meu apartamento, para minha vida. No caminho, paro num restaurante de beira de estrada. Peço um prato feito, como devagar, olhando para a paisagem pela janela. Uma mulher sozinha, de cabelos brancos, comendo tranquila. Antes eu tinha vergonha disso. Achava que mulher sozinha era coitada, era abandonada. Agora eu sei que mulher sozinha é livre. Termino de comer, pago a conta, volto para a estrada. Quando chego em casa, o sol está se pondo. Subo para o apartamento, tomo banho, visto uma roupa confortável. Sento na varanda com uma xícara de chá. O mar está calmo, o céu está rosa, meu celular vibra. É mensagem do grupo com Dona Irene e Carmen. Nazaré, confirmado o almoço de sábado. Vão ser 10 pessoas. Você faz o bolo? Respondo. Faço sim. De chocolate pode ser? Perfeito. Desligo o celular. Fico ali sentada, ouvindo o barulho das ondas. 64 anos. Mais da metade da vida já passou. Mas sinto que estou começando só agora. Começando a viver de verdade. Sem mentiras. Sem traições. Sem precisar agradar ninguém além de mim mesma. Domingos me roubou 40 anos. Mas não vai roubar os que me restam. Esses são meus. Só meus. E pela primeira vez na vida, isso não me assusta. Me traz paz. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.